tua palavra. Quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar. Boa noite, meus irmãos. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nosso terceiro dia, né? Hoje um pouquinho mais cedo, mas estamos aqui. E vamos aproveitar esse momento, né, para juntos evangelizarmos. Aperta aqui no aviãozinho, convida mais pessoas para participar hoje conosco. Nosso terceiro dia é orar por força e coragem. Convida aquele irmão, convida aquele parente, convida aquele amigo que hoje precisa escutar um pouquinho sobre a oração, a força da oração, por coragem, né? E força, determinação. Então convida aquele irmão, já vai entregando esse momento, essa noite aos pés do Senhor e clamando ao Espírito Santo para que Ele abra o seu coração, os nossos ouvidos, a nossa boca e o nosso entendimento, né? Enquanto o pessoal vai entrar, vamos dar um tempinho. Vamos escutando essa canção tão linda de Helena Ribeiro, né? Força e vitória. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, pedimos a Ele força e coragem, o Senhor nos concede a força e a vitória. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é quem, meus irmãos? Jesus. Só Jesus. A nossa força e a nossa vitória. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, mais uma vez, né? Graça e paz. E antes de iniciarmos, vamos clamar ao Espírito Santo, né? Vamos invocar o Santo Espírito de Deus para que nessa noite Ele possa estar aqui, unido a nós, nessa breve reflexão que vamos fazer sobre orar por força e coragem. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que maravilha! Que maravilha é procurar um propósito para a nossa vida, né?
E que maravilha o Senhor nos convidar todos os dias a buscá-lo por meio da oração. Criar essa intimidade. Criar essa intimidade com o Senhor, né? E isso é muito bom mesmo. Segunda-feira, né, no nosso primeiro dia, nós falamos sobre orar por sabedoria. É o nosso ponto principal, todas as vezes que vamos orar ao Senhor. Pedir a Ele sabedoria e discernimento. Porque a sabedoria e o discernimento, com ela é que conseguimos realmente tomar as decisões corretas e certas na nossa vida, né? Muitas vezes as pessoas se descaminham, se desvinculam justamente por falta da sabedoria. E essa sabedoria só vem de Deus. Ontem, né, nós falamos sobre o perdão, né? Quão é importante orar ao Senhor para que nos conceda o perdão, como também nos oriente a dar o perdão, a distribuir o perdão, né? E a gente até viu que o Senhor, toda vez quando a gente for levar uma oferta no altar de Deus, antes de ofertar algo ao Senhor, devemos nos reconciliar com os nossos irmãos, para que sim a oferta se torne agradável ao Senhor, né? E o interessante é que ontem, depois que terminou a live, na verdade hoje, uma das meninas, que inclusive ela tá aí, né, Zoraide, ela deixou uma mensagenzinha lá no direct sobre o perdão e eu quero compartilhar com vocês, né? E é isso. Esses momentos são justamente para a gente poder compartilhar as nossas experiências, as nossas vivências, as dúvidas que temos. Buscar muito mais conhecimento sobre Deus, né? Criar essa intimidade com o Senhor. Então, antes de eu falar a mensagem, né, o que a nossa irmã Zoraide deixou, se você sente o desejo no seu coração durante a live, né, querer falar algo, pode deixar nos comentários ou querer participar, basta mandar o convite que eu aceito e a gente faz aquele jogo de conversa, aquele bate-papo agradável, porque estamos aqui para trocar experiências e adquirir experiências, né? Tudo mediante a ação do Espírito Santo, porque sem a ação do Espírito Santo somos apenas humanos, seres inteligentes suscetíveis a erros, porque só Deus, através da ação do Espírito Santo, é que possui sabedoria, né? Zoraide falou, o perdão traz libertação, paz interior e diversos benefícios para a saúde física e mental. Ao perdoar, nos livramos de sentimentos negativos como a raiva e ressentimentos, reduzindo o estresse e melhoramos nossos relacionamentos. Perdoar sinceramente com o coração foi um marco libertador na minha vida. Através do perdão, ressignifiquei minha vida e é libertador. Através do perdão, ressignifiquei a minha vida. E ontem falamos justamente sobre isso, né? Quem não pôde estar conosco ontem, a live está gravada no Instagram. E o que o Senhor quer é justamente isso, que a gente se liberte dessas amarras da angústia, do rancor, da raiva, do ódio. Se liberte. Então, liberar o perdão é libertar-se, libertar a sua alma, para receber de Jesus, o que vem do Senhor, a paz e a tranquilidade, né? E a gente sabe que é um pouco difícil, e perdão é um processo, mas é preciso. Nós precisamos vivenciar esse processo de perdão. Amém? Força e coragem é o tema de hoje, né? E para a gente poder iniciar, né, orar a Deus por força e coragem, a gente já vai lá para Isaías 41, 10. Não tenha medo, pois estou com você. Não precisa olhar com desconfiança, pois eu sou o seu Deus. Eu fortaleço você e o ajudo,
e o sustento com minha direita vitoriosa. Meus irmãos, eu sei que diante das circunstâncias que vivemos, desse mundo louco que vivemos, né? E a gente está tão suscetível às batalhas, né? A gente está tão suscetível a enfrentar batalhas nessa vida que às vezes nos falta força e nos falta coragem. Se dependêssemos de nós mesmos, nós teríamos já desistido da vida. Essa força que adentra em nossa alma, que nos lança para frente, que nos faz seguir, não é algo de nossa força humana. É algo que vem de nossa alma. E a nossa alma pertence ao nosso Criador, a Deus. Então é justamente Ele que nos impulsiona. E o que Deus quer, o que Deus nos pede é justamente para orarmos a Ele por força e coragem. Porque só Ele é capaz de nos dar essa força e essa coragem. A coragem aí que o mundo oferece muitas vezes é aquela coragem, não é nem atrevida, mas é aquela coragem assim, como se dissesse, vai, eu quero ver mesmo até onde tu vai, né? É aquela coragem daquele amigo que não é amigo, que incentiva você a fazer e sabendo que vai dar errado. Essa é a coragem que o mundo nos lança. A coragem de você querer ser melhor do que o outro. A coragem de você tomar atitudes erradas na sua vida só para estar, né? Bem na fita, como eles falam, né? Essa falsa coragem. É essa falsa coragem que o mundo nos leva. Mas a coragem que vem do Senhor é uma coragem que nos mostra, né? Nos mostra a nossa fragilidade, nos mostra o nosso limite, até onde nós conseguimos ir sozinhos, e Ele nos fortalece para continuar. Se a gente observar bem a história, se a gente for lembrar até sobre força e coragem, principalmente sobre a questão de coragem, quando a gente vê sobre Moisés, lê sobre Moisés, se fosse a humanidade de Moisés, ele teria conseguido chegar onde chegou? Não teria. Mas Moisés criou uma intimidade tão linda com Deus através da oração, pedindo a Ele força, coragem, discernimento, ação, que Moisés foi. O povo do Senhor andou por aquele deserto. O povo do Senhor recebeu um maná do céu. Essa falta de coragem, né? Ou essa coragem dada pelo mundo foi a mesma coragem que a serpente deu a Eva. Quando chamou ela, né? Tentou. Ele disse, toma, né? Toma essa coragem aqui, come desse fruto para tu ter o mesmo conhecimento que Deus. E Eva, pela desobediência, né, caiu nessa falta de coragem, nessa coragem falsa que o mundo oferece. Em contrapartida, depois de bons anos, nós encontramos uma coragem linda e pura, que foi a de Maria. Coragem de enfrentar aquele tempo dela. Um tempo de segregação, onde as mulheres eram lançadas à margens, né? E onde as leis realmente eram severas. E Maria teve a coragem. Mas foi uma coragem humana? Não, foi uma coragem dada pelo Senhor. Porque antes da humanidade dela, Maria preferiu
escutar o Senhor. E é essa coragem que o Senhor quer que busquemos. Coragem de Maria, de aceitar os desígnios do Senhor, de enfrentar os desafios da vida, porque Maria enfrentou muitos desafios, só ela sabe. O que tem escrito na Sagrada Escritura é muito pouco em relação ao que Maria vivenciou durante os 33 anos, né, de Cristo. Então, assim, ela teve coragem e teve força, e essa força, essa coragem veio oriunda da intimidade que ela criou com o Senhor. Porque quando a gente cria intimidade com Deus, a obediência se faz parte dessa intimidade. Seu filho, quando é obediente a você, quando ele é íntimo, na verdade, de você, ele é obediente às suas palavras. Porque a intimidade, meus irmãos, cria esse vínculo lindo de saber, de ter a certeza e ter a fé de que tudo que for da vontade do Senhor é perfeito e agradável para a minha vida. Aí lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, o Senhor fala: sou eu que estou mandando que você seja firme e corajoso. Portanto, não tenha medo e não se acovarde, porque Javé, seu Deus, está com você aonde quer que você vá. E mais uma vez o Senhor fala: não tenha medo. Não tenha medo. Meus irmãos, muitas vezes temos medo de enfrentar as batalhas da nossa vida, porque visualizamos apenas a nossa limitação. Nós não permitimos que o Senhor nos conceda a visão espiritual de ir mais para frente, de ir mais além. Nós temos medo de vivenciar as batalhas e as dores da vida justamente porque nos limitamos a nós mesmos. Mas aí o Senhor vem e diz: sou eu que estou mandando que você seja firme e corajoso, porque eu sou teu Deus. E é isso que o Senhor diz hoje, nessa noite, para mim e para você. Seja forte e corajoso, porque eu sou o teu Deus. Essa batalha que você está enfrentando não vai te derrubar. Fixe seus olhos em mim. Põe em mim tua confiança. Põe em mim teu ânimo, a tua alegria. Eu sei que as dores são muitas. Eu sei que a batalha é fervorosa. Mas confia em mim. É isso que o Senhor nos pede, para que sejamos fortes e corajosos nele. Não no mundo, não no que o mundo nos faz enxergar, mas corajoso em Deus, forte nele. A nossa irmã Laine aqui está dizendo: sejamos fortes e corajosos, pois eu sou teu Deus, eu estou contigo. Essa é a afirmação de Deus para mim e para você hoje. E nós sabemos as batalhas que enfrentamos. A nossa irmã Laine sabe a batalha que ela enfrenta. E o Senhor diz: seja forte e corajoso, fixa teus olhos em mim. Sabe, esses dias a passagem, a leitura falava justamente sobre Jesus dizendo a Pedro: homem de pouca fé, por que tu tens medo? Pedro, em vez de fixar seu olhar para Cristo, para poder andar sobre as águas, ou seja, a gente tem que olhar, tem que fixar nosso olhar para Cristo para poder andar sobre as águas das dificuldades, sobre as águas das dores da nossa vida. Nós temos que andar com o olhar fixo para a cruz, para Cristo. Porque a partir do momento que eu faço como Pedro, que olho para o mar, para a dificuldade em volta a mim, eu vou afundar. Nós afundaremos. Por isso que o Senhor diz: eu estou mandando que você seja forte e corajoso, porque eu sou teu Deus. Jesus diz:
Olha para mim, sou eu. E é esse Cristo hoje que quer que olhemos para Ele. Para Ele por meio da oração. Pedir a Ele, Senhor, dai-me a tua força e a tua coragem. Fazei com que minha alma se encha com tua força e tua coragem. Que eu não veja mais as minhas limitações, mas que eu consiga enxergar, Senhor, a tua capacidade e não as minhas. Porque se eu olhar para a minha humanidade, Deus, eu vou cair. Eu serei nada porque eu sou pó, sou miserável. Eu sou suscetível a quedas, mas tu não, Senhor. Tu és digno de glória e louvor. Tu me sustenta com a destra da tua mão. E é isso que a gente tem que tomar posse para a nossa vida, meus irmãos. Essa força e essa coragem que vem de Deus. E não a força e a coragem de qual o mundo quer que experimentamos. Porque tudo que o mundo nos oferece, meus irmãos, é perecível. Finda-se. E é enganador. Muitas coisas oferecidas pelo mundo são enganadoras. Da mesma forma que a serpente enganou Eva, com essa coragem de vai lá e faz, o mundo também nos engana. O maligno também nos engana. Nos lança aí a desafios que nem éramos para ir, mas só para mostrar que somos capazes, né? A gente coloca, veste nosso ego, essa roupa que a gente tem, veste nosso ego, aí eu sou capaz, eu vou lá e faço. Eu tiro pelos adolescentes, né? Para se mostrar que é o maioral, que já cresceu, veste a roupa da desobediência e vai para cima dos pais. E o que é que acontece? Cai. Todo ego cai por terra. Né? O nosso egoísmo cai por terra. Porque quem somos nós? Poeira. Nesse mundo somos poeira. Estamos agora aqui nesse momento, mas não sabemos como é que estaremos daqui a meia hora, a 1 minuto. A nossa vida é um estalo. Mas é justamente isso, essa força e essa coragem que o mundo quer que tenhamos, de enfrentar uns aos outros, nessa briga inconstante, e onde, na verdade, a nossa briga maior, nossa batalha maior é conosco mesmo. É com essas batalhas interiores que a gente tem que lutar, travar todos os dias. As nossas limitações de vivenciar, de ultrapassar. E é essa força e essa coragem que só vem de Deus. Quantas pessoas não acordam sem coragem de levantar logo cedo para fazer suas orações? Para fazer um propósito de vida? Se depender da nossa coragem, da coragem que o mundo oferece, diz logo, não. Isso aí é besteira. Mas a coragem que Deus quer que tenhamos vem dele. De superar, de nos superar. Né? Porque a nossa batalha não é com os irmãos, a nossa batalha é conosco mesmo. Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu tenho que matar em mim aquilo que me faz ser uma pessoa ruim. Se eu quero viver em santidade, eu tenho que ter a coragem e a força de renegar, de renunciar tudo aquilo que me afasta da santidade. E é essa força e essa coragem que o Senhor também quer. E a partir do momento que oramos ao Senhor por essa força e essa coragem, Ele nos concede. Porque, meus irmãos, se vocês observar nesses 3 dias, é tudo consequência. A gente pede por sabedoria. Para a gente poder ter coragem, é preciso ter sabedoria. Para a gente poder perdoar, é preciso ter coragem e força. Então precisamos, meus irmãos, viver essa constância, essa intimidade de buscar ao Senhor nas orações.
Pedir a Ele o que de fato precisamos para vivenciar a nossa vida. É sabedoria, é perdão, é coragem, é força. Precisamos pedir ao Senhor isso, precisamos pedir ao Senhor constantemente. É como eu falei ontem, muitas vezes a gente pede para que o Senhor nos afaste das doenças, nos afaste das intrigas, do olho gordo, da inveja, né? Que o Senhor nos conceda bens materiais, financeiros, status. Mas a gente esquece de pedir o que realmente é necessário para a nossa vida. Sabedoria, força, coragem, perdão. Tudo isso são desafios, são propósitos que a gente tem que colocar na nossa vida diária de oração com Deus. Aí lá em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 6, o Senhor reafirma novamente: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante delas, porque Deus é quem vai com vocês. Ele não deixará e jamais o abandonará. O Senhor novamente nos reafirma: sejam fortes e corajosos. Seja forte e corajoso, meu irmão, nessa batalha que você está vivendo. Nessa luta que você está vivendo, que pode ser uma luta interior ou uma luta exterior. Existem pessoas que estão lutando contra doenças que o próprio homem disse que não tinha solução, mas o Senhor diz: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. As pessoas que estão vivenciando batalhas espirituais, sofrendo com problemas sentimentais, emocionais, do qual o mundo muitas vezes diz que é frescura, que é falta de Deus, o Senhor está dizendo: não é, seja forte e corajoso, pois eu estou contigo, eu não te abandonarei. Seja forte e corajoso para vivenciar essas batalhas internas que você tem, meu irmão e minha irmã. Para vencer, peça ao Senhor pela força e a coragem dele. Porque o Senhor pega em nossas mãos, meus irmãos, Ele não larga. Não larga. E o Senhor olha em nossos olhos, fita os olhos dele no nosso olhar e diz: você é precioso para mim, você é a menina dos meus olhos. E eu vi você aí chorando embaixo da sua figueira da dor e eu estou aqui. Eu não vou te abandonar. Por isso, meus irmãos, não devemos fechar os nossos olhos para Jesus. Os nossos olhos devem estar fixados nele. A gente não deve baixar o nosso olhar para enxergar as dificuldades, o mar das desilusões, das dores, não. Devemos levantar a nossa cabeça e fixar nossos olhos naquele homem que está de pé, andando sobre as águas, aquele homem que está de pé, vindo em nossa direção, estendendo a sua mão para nós e dizendo: seja forte e corajoso, eu estou aqui, eu sou o teu Deus. Meus irmãos, que medo é esse? Que medo é esse que nos afasta de ir ao encontro desse Deus que diz: eu sou o teu Deus. Eu estou contigo, eu não te abandonarei. Não existe, meus irmãos, amor maior, cuidado maior, proteção maior, força maior, amparo maior do que o de Jesus por nós. Não existe. E a Fran está dizendo aqui, né? Eu preciso muito de Deus. E o Senhor, minha irmã, te olha nesse momento e te diz: eu sou teu Deus, tenha força e coragem. Ele sabe, minha irmã, as dificuldades que você está passando, as batalhas que você está enfrentando. Ele sabe. Mas hoje, nessa noite, Ele pediu para que nas suas orações você peça a Ele a força e a coragem que só vem dele.
somente dele. Não olhe, não fixe seu olhar, não baixe seu olhar para o mar da dificuldade que você está enfrentando, das desilusões que você está passando, das dores, da doença, da falta de alimento, da dificuldade financeira. Não olhe para isso, não baixe sua cabeça como Pedro baixou quando foi ao encontro de Jesus e afundou na água. Fixe seu olhar para Ele, para Cristo, aquele que caminha sobre os problemas, aquele que está acima das dificuldades, aquele que cessa as tempestades do nosso coração, que alivia os maremotos de nossa alma. É para Ele que devemos olhar e é para Ele que devemos orar e pedir força e coragem. São Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele também fala sobre coragem. Lá no capítulo 4, versículo 13. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que está fortalecendo a sua vida hoje, meu irmão? Quem é que está te dando força e coragem? Quem é que está te sustentando? Será que a tua força, a tua coragem, o teu fortalecimento está nas coisas do mundo? Nas soluções que o mundo está dando? Você que está vivendo um problema de saúde, você está colocando sua força, sua coragem, seu fortalecimento nas palavras daquele médico, no que o mundo está dizendo que você não tem mais salvação? Ou você está colocando a sua força, a sua coragem, o seu fortalecimento em Deus? Na pessoa de Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo. Porque não podemos falar de Deus se não vivenciar a Santíssima Trindade. E a Nilda está dizendo aqui que minha coragem seja maior do que os meus obstáculos. Que a sua coragem, minha irmã, seja maior do que os seus obstáculos. Que a sua coragem seja aquele que anda acima dos obstáculos. Aquele que te leva a ultrapassar os obstáculos. Aquele que te faz chegar do outro lado da margem. Aquele que leva o teu barco da tua vida. Que mesmo em dias tempestuosos, você não teme, você tem bom ânimo. Porque Ele está contigo. Ele é a tua força e a tua coragem. Eu tomo posse, amém. E tomemos posse dessa graça, né? É como tem a canção, eu tomo posse da graça de Deus. Temos que tomar posse, meus irmãos, dessa graça que é a força e a coragem de Deus em nossa vida. E São João fala, né, no capítulo 16, versículo 33, eu disse essas coisas para que vocês tenham a minha paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Tenham ânimo, tenham coragem, tenham alegria. Eu venci o mundo. Meus irmãos, vocês estão vendo quão maravilhoso o nosso Deus é? Quão lindo Ele é, quão cuidadoso, quão afetivo, quão maravilhoso. Quão maravilhoso Ele é. Porque Ele olha para nós diante de nossa miséria, da nossa incredulidade, muitas vezes, da nossa falta de coragem, nossa falta de fé e diz: ei, tenha bom ânimo,
Eu venci o mundo. O que é o mundo diante de mim? Assim diz Jesus, assim diz o Senhor. Então, meus irmãos, a quem pedir coragem, a quem pedir força, se não for a esse Deus maravilhoso, que suportou as dores, as piores dores que um ser humano pode suportar, que teve seu coração transpassado por uma lança, que foi humilhado, que foi negado, foi traído, mas não permitiu que mal nenhum adentrasse em sua alma, porque ele é repleto de amor. Então esse Deus que suportou a nossa cruz e ainda suporta, ele nos diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, esteja comigo, né? E Elaine está dizendo aqui, né? Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. E essa é a bênção que Deus quer, eu estou toda arrepiada, porque isso é o Espírito Santo agindo e ungindo em nós. Por isso, meus irmãos, que toda vez que formos orar, peçamos ao Espírito Santo a unção dele, para que ele venha, ele que é o agir, o mover de Deus, é ele quem suscita, é ele quem dá os dons, a sabedoria é dom do Espírito Santo. Então é ele quem suscita em nós a chama ardente do amor de Deus. Então é isso que o Senhor quer, que clamemos a ele, pedimos a ele a ação do Santo Espírito dele, e por meio do seu Filho amado, bem-aventurado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, possamos tomar posse da força e da coragem que Ele nos concede. Uma coisa muito interessante é que lá no Catecismo da Igreja, né, no parágrafo 1808, ele fala o seguinte: a fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. A força, a fortaleza em Deus é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades. Meus irmãos, a força que vem do Senhor concede a nós a paz que precisamos para vivenciar as dificuldades da vida. E nos torna firmes, corajosos, né? E sempre na constância de vivenciar o bem, de vivenciar a graça. Porque o Senhor só deseja para nós o que é bom, porque Ele é bom. O Senhor não deseja para os seus filhos o mal, o Senhor não deseja as doenças, as dificuldades, não. Ele só deseja o que é bom. Mas vivemos nesse mundo, e nesse mundo que jaz do maligno, teremos aflições, vivenciaremos a nossa via crucis, levaremos a nossa cruz. Mas temos que ter o bom ânimo, pois Cristo, aquele do qual nós cremos, nós professamos a nossa fé, venceu o mundo. A virtude da fortaleza nos torna capaz de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. A virtude da coragem, a virtude da fortaleza. A fortaleza, a força de Cristo, a força de Deus nos leva a vencer até o medo da morte. Porque a morte, meus irmãos, é para nós algo que ainda não compreendemos, algo que não vivenciamos, algo que ainda é mistério para nós. Mas a nossa força e a nossa coragem em Deus nos concede coragem para vivenciar até o medo, superar o medo da morte, de suportar as provações e perseguições. No mundo tereis atribulações, mas tende coragem,
pois eu venci o mundo. Minha força e o meu canto é o Senhor, já diz o Salmo 118. Então tomemos posse do que diz o Salmo 118. Minha força e o meu canto é o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei, meus irmãos, que é difícil. Eu sei que é difícil, porque a gente vivencia processo na nossa vida que a gente faz, meu Deus. Mas que a gente tome posse, se agarre a esse Deus e creia. E não tenha medo de crer. O mundo quer que a gente seja descrente mesmo, que a gente não acredite na capacidade divina. É isso que o maligno quer. Mas a gente tem que se agarrar com unhas e dentes. A gente tem que realmente permitir que Deus faça-se em nós. É preciso, meus irmãos, estarmos abertos para esse faça-se dele em nós. Para que ele deposite em nós nossa força e coragem. Para que ele deposite em nós sua sabedoria. Para que ele nos dê o seu perdão. Então, meus irmãos, hoje, quando formos orar, quando formos vivenciar, né? Aquele momento antes de dormir, que eu espero que todo mundo ore antes de dormir, né? Porque o Cristo orou. Jesus orava constantemente, que é outra coisa linda que o Senhor vem nos ensinar, o Senhor Jesus Cristo vem nos ensinar, é a oração. Em tudo ele orava ao Pai. Hoje mesmo comemoramos a transfiguração de Jesus Cristo e antes dele subir, ele orou ao Pai. Jesus se transfigurou em oração enquanto orava. A oração, meus irmãos, nos cria essa ligação, essa intimidade direta com Deus. Porque a oração é uma conversa. E não falo só da oração que conhecemos, que rezamos cotidianamente. Mas a oração que muitas vezes exprimimos do nosso coração, aquela dor que está ali, a gente quer colocar para fora. E a gente conversa com Deus, e a gente fala com Deus. A gente cria essa intimidade com Deus. E precisamos. A gente precisa orar constantemente. Na hora de deitar, na hora do levantar, quando formos nos alimentar, tomar banho. Vivenciar essa graça. Porque muita gente perde tempo vivenciando o que o mundo oferece, do qual não alimenta nada, não agrega nada na alma. Mas a partir do momento que vivenciamos a oração, essa constância, essa intimidade com Deus, nossa alma adquire cada vez mais fortalecimento, cada vez mais coragem. Nossa alma adquire cada vez mais sabedoria. A nossa alma se torna muito mais capaz a perdoar mais e a pedir perdão mais. Porque, como eu falei ontem, nós constantemente vivemos magoando alguém, fazendo algo que não foi bom para outra pessoa. E devemos estar disponíveis a pedir sempre o perdão e a dar o perdão, né? A gente tem que estar. Então, a partir do momento que a gente cria essa intimidade linda com Deus, que a gente coloca esse propósito de oração na nossa vida, o Senhor vai se aproximando cada vez mais de nós. Cada vez mais vamos criando uma intimidade. É como aquela mulher, aquela samaritana que estava lá, naquele poço, né? Que ia buscar água naquele horário, porque tinha vergonha. E o Senhor foi lá. E ela permitiu que o Senhor adentrasse na vida dela. E ali o Senhor nos mostra como é a intimidade com Ele. De beber dessa fonte que jorra dele. Dele ser a nossa saciação de sede no sol escaldante da vida.
no sol escaldante das dificuldades. O Senhor está lá e diz coragem. A mesma coragem que ele olhou para aquela mulher que ia ser apedrejada. E ele deu a ela a força e a coragem para ela se levantar e viver uma nova vida. A mesma força e coragem que ele deu a tantos paralíticos, a cegos. Aquela mulher que sofria com fluxo de sangue. Tudo isso é força e coragem que o Senhor nos concede quando deixamos que Ele adentre em nossa vida e crie intimidade com nossa alma. Porque, meus irmãos, a mudança não vai ser daqui para dentro, mas sim de dentro para fora. Quando eu tenho uma alma purificada, vivenciada com o Senhor, eu não quero mais me vestir de todo jeito. Eu não quero ser mais do mesmo jeito. Eu quero ser aquilo que agrada aos olhos de Deus e não aos olhos do mundo. Por isso que a nossa mudança tem que ir a partir daqui. E essa mudança a partir daqui vai por meio da oração. Daquela intimidade que criamos com o Senhor. Mas a oração verdadeira. E é por isso que Ele nos convidou a viver esses propósitos de 5 dias. De como orar e o que orar. E hoje Ele pede para orarmos por força e por coragem, que vem dEle, para vivenciarmos as ciladas do inimigo, para vivenciarmos as nossas batalhas interiores. Então, eu espero que essa palavra que o Senhor tenha trazido hoje fortaleça ainda mais a nossa caminhada de fé. E se você ainda não iniciou essa sua caminhada de fé, de constância com Deus, né? Que possa iniciar. Inicie hoje, inicie agora. Permita-se conhecer esse Deus que nos ama tanto, esse Deus que nos olha nos olhos e diz: não tenha medo, eu estou contigo. Tenha força, coragem, seja corajoso, eu estou contigo. Que possamos, meus irmãos, criar essa intimidade. E eu sinto o desejo forte de falar no meu coração até sobre que vivenciamos tanto, ainda tem um tempinho, vivenciamos tanto, hoje, no dia a dia das nossas famílias, que é justamente a ausência da presença, né? Não permitamos, meus irmãos, que a presença de Deus se torne ausência dentro do nosso coração. Ele quer se fazer presente constantemente. Permitamos que o Senhor se faça presente em nós e que nós também façamos presença nele. De buscá-lo, de estar com ele, de vivenciá-lo. De querer buscar a santidade. Meus irmãos, buscar a santidade não é pecado. Buscar a santidade é o desejo de nossa alma. Foi para isso que fomos criados. Porque o reino dos céus é o reino dos santos. E nós temos pecados, mas o Senhor nos convida a nos redimir desses pecados e não pecar mais. E para não pecarmos mais, meus irmãos, é preciso criar essa intimidade com Deus. É preciso ter um coração puro. É preciso perdoar mais. É preciso liberar muito mais perdão. É preciso pedir mais perdão. É preciso tirar essas vestes de egoísmo que insistimos em vestir. É preciso nos despirmos de nós mesmos. Ficarmos nus de toda essa vaidade diante de Deus. E entender que somos miseráveis
que a nossa vida é igual à água que colocamos em nossa mão, que escorre entre os dedos e que uma hora finda-se. Essa vida que está aqui é passageira. Mas é essa vida aqui que o Senhor nos concedeu é para vivenciarmos as graças, um pouquinho das graças dele aqui na terra, para entendermos quantas graças conseguiremos na eternidade. Mas para vivenciar essas graças, precisamos ter a força e a coragem de renunciar a nós mesmos, às tentações do mundo, aos pecados, para descobrir a cada dia a graça que o Senhor tem na nossa vida. Não olhemos para a vida do irmão, olhemos para a nossa. Que o Senhor se transforme, me transforme primeiro. Porque muitas vezes a gente olha para a vida do irmão e quer que o irmão seja transformado. Esquecemos de pedir a transformação nossa. Então que a transformação aconteça primeiro em nós. Para que com que essa transformação possamos ser exemplo e espelho para a transformação do outro. Porque um irmão, em uma das palestras que ele deu, o irmão Fabiano, esposo de Elaine, ele disse: nós muitas vezes seremos a única Bíblia que alguém poderá ler. Então a transformação tem que partir de nós, do nosso interior, para sermos exemplo, para sermos a Bíblia que o outro vai conseguir ler. E não tenha medo. Não tenha medo do falatório. Não tenha medo de dizer que você só quer ser santo. Era pecador e agora é santo. É barata de igreja, só quer saber de igreja, de santidade. Não tem problema não. O que importa, meus irmãos, é o seu coração. O que importa é você. Permita que o Senhor transforme a sua vida. Permita criar intimidade com o Senhor. Permita-se ser a Bíblia que o irmão vai ler. Porque é tão lindo quando a gente olha para alguém, né, e vê uma virtude, seja numas vestes, seja num falar, num comportamento, até no silêncio. E a gente diz: eu quero me espelhar naquela pessoa. Eu tenho até a Kelly, irmã Kelly, né? Kelly, a esposa de Alex. Elaine conhece ela. E assim, ela gosta muito de usar saia. E eu me espelhei nela, olhando ela indo para a missa, né? E aquilo, eu sempre gostei de vestido e de saia, mas estava numa vibe muito de calça. E aquilo começou a mexer dentro do meu coração. A visualizar a serenidade de uma veste, a modéstia. Então, minhas roupas têm sim, meus irmãos, que falar, que ser a linguagem visual daquilo que eu falo verbalmente. Porque imagina só, eu falar do amor de Jesus, pregar o Senhor, né? A misericórdia dele e andar despida. Não que eu andasse, não. Mas a gente sabe que tem algumas roupas que modelam o nosso corpo e a gente tem que ter esse cuidado nas vestes. Da mesma jeito que a gente tem que ter cuidado nas nossas palavras, no nosso olhar, nas nossas atitudes. Tudo em nós tem que aspirar santidade. E é por isso que precisamos ter força e coragem para deixar de lado os nossos desejos, os desejos de nosso corpo, os desejos de nossa mente, para vivenciar os desejos que o Senhor colocou em nossa alma. Porque quando o Senhor nos criou, Ele nos criou com um propósito. E a nossa alma anseia pelo Senhor, pelo propósito do Senhor, assim como a corça anseia pela água.
Então nós temos que aspirar santidade, buscar a santidade, vivenciar a santidade, nos vestir de santidade. E para que isso aconteça, meus irmãos, é criar intimidade com Deus através da oração. A oração é muito importante. A oração é o nosso elo, nosso telefone, nosso zap, é a nossa cartinha, né? É o nosso chá da tarde, é a nossa conversa. A oração é aquilo que nos liga ao coração do Senhor. Por isso hoje, quando formos orar, agradecer a Deus pelo dia, pedir a Ele o descanso da noite e que nos conceda acordar amanhã, né? Que possamos pedir pela sabedoria, dom do Espírito Santo, que possamos pedir a Ele força, coragem, pedir a Ele o perdão pelas nossas faltas e dizer a Ele também quem a gente já perdoou. E um perdão de coração, né? Então que a gente possa fazer esse pedido ao Senhor. Que possamos, meus irmãos, aprender a pedir ao Senhor verdadeiramente. Porque Ele mesmo diz, se pedires, recebereis. Se buscares, encontrareis. Pedimos sabedoria, conseguimos vivenciar, né, ultrapassar os obstáculos da vida. Pedimos perdão e concedemos perdão. Se damos perdão, recebemos o perdão. Pedindo força e coragem, o Senhor nos concede sua fortaleza e sua coragem para suportar, né, as aflições desse mundo. Amém? Eu gostaria aqui de agradecer a vocês, mas antes de finalizar, né, vamos orar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Santo Anjo, e agradecer a Deus por esse momento, por Ele ter enviado o Espírito Santo dele hoje, ter feito maravilhas em nossa vida, né? Ter deixado nos usar, porque o Senhor não usou só a mim, usou a ti também, a cada um de vocês que estiveram, que estão ou que vão estar, o Senhor usa, chama, né? Nos chama pelo nome. Então que a gente possa entregar ao Senhor esse momento, esse dia, agradecer a Ele, que devemos ter um coração grato, né? E nos conceda a sabedoria, o perdão, a força e a coragem. Pai, Deus eterno e todo-poderoso, te agradecemos por esse momento, Senhor. Te agradecemos por ser tão generosos conosco e nos conceder a tua presença. Que possamos, Pai, ser presentes um na vida dos outros. Presentes em verdade, em atitudes, palavras. Presentes em aconchego, em acolhimento. Presentes no segurar a mão, no seguir em frente. Presentes no acolher. Dai-nos, Senhor, tua sabedoria para enfrentarmos todas as dificuldades que surgirem em nossa vida. Dai-nos sabedoria para tomarmos as decisões certas. Senhor, dai-nos tua força e tua coragem, para que não desistamos diante das dificuldades que aparecerem diante de nós. Para que possamos, Senhor, seguir em frente, rumo à santidade, em buscar-te mais e mais a cada dia. Dai-nos, Senhor, o teu perdão, na mesma força e intensidade, Senhor, que eu perdoo aquele que me ofendeu. Por isso, Senhor, elevemos nossas mãos ao céu e oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, que o Espírito Santo adentre na casa de cada um de vocês. Conceda a vocês as graças, os dons que só provém dele. Todos os dons do Espírito Santo. Que os carismas do Senhor possam fluir em cada um de vocês, no lar de vocês, no coração. Que suscite em vocês o desejo, a necessidade de buscar sempre esse Deus tão maravilhoso. Orem, orai sem cessar. Orem a todo instante, a todo momento. Não existe tempo para orar, não existe momento para orar. A nossa vida tem que ser uma oração constante para esse Deus que nos concedeu a vida, nessa vida e a vida eterna. Amém? Amanhã a gente vai para o 4º dia, só que amanhã, devido a uma reunião de pais que eu tenho no período da noite, eu vou ter que fazer a live no período da tarde. Quem puder estar comigo, será bem-vindo. Senão, a live vai ficar gravada. E quando vocês puderem, vocês assistem, certo? Então, amanhã, por volta das 3h30, 4 horas da tarde, eu vou estar fazendo a live, do nosso 4º dia de desafio, porque eu não quero quebrar. E quando eu chegar amanhã à noite, vou chegar muito tarde, então não vai dar para fazer. Então, amanhã, vou fazer no período da tarde, excepcionalmente, mas vai ficar salva no Instagram, quando vocês puderem. Curtam, compartilhem, me ajudem a evangelizar também. Sabemos que temos muitos irmãos que necessitam escutar a palavra de Deus. Não é a palavra de Cássia, é a palavra de Deus. Somos instrumentos. Todos nós somos convidados para a mercê do Senhor. Então, nos ajude nesse propósito. Compartilhe a live, assista, dê seu like, Porque não é benefício nenhum para mim. O benefício é nosso. O benefício é para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser.